Cristo ressurgiu por quem tudo foi criado. Ele teve compaixão do gênero humano. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Canta assim a Santa Igreja, com todo amor e fé. Vive a Ele como Cristo, sendo Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, meus estimados, chegando já ao final da nossa novena, em homenagem ao nosso padroeiro São José Operário, e nos preparando cada vez mais para esse momento da festa de São José. Ora, meus caros, certamente durante esses dias de preparação com o novenário, tantos temas, tantas falas, tantas homilias, tantas reflexões, mas todas elas nos encaminhando para o caminho da santidade. A imitação dos santos, em especial realmente a São José, o nosso padroeiro, porque de fato tiveram uma vida de imitação a Cristo Jesus.
Não é mais uma homilia, mais uma reflexão, mais um ano e tudo continue da mesma forma. Devemos mudar a nossa perspectiva de ser cristão, de viver e ser na igreja. Se não tiver a santidade como meta, teremos tantas outras funções, tantas outras coisas, mas não alcançaremos aquilo que o Senhor mais espera de nós, uma vida santa. Ora, meus caros, certamente durante essas noites refletiram algumas temáticas, assim como hoje teremos. Hoje veremos a igreja como aquela imagem de escola e casa de comunhão. É formidável porque a igreja, desde o seu princípio, sempre esteve como aquela que ensina, aquela que educa, aquela que se preocupa realmente em dar dignidade e em poder realmente incluir e, de fato, ensinar, porque conhecendo a verdade, todos poderão, de fato, se libertar das amarras, das condições, portanto, de escravidão e, da mesma forma, dos laços que nos levam aos vícios, aos pecados e à própria condenação. É importante. E ela, enquanto mãe, sempre está realmente fazendo a sua função. Mãe que educa seus filhos para a santidade. Escola de fé. Escola que jamais, na verdade, se cansa. E inúmeros passaram, enquanto sacerdotes, bispos, tantas outras pessoas que aqui já passaram, que também já estão com Deus, e ela continua a mesma função, fazendo o mesmo papel. Entra, toca na história para nos santificar. É ela quem de fato toca em nós e nos santifica. Não podemos pensar o contrário. O mundo deve ser santificado pela igreja, que tem a sua origem, portanto, eterna. E nos convida também a participar dessa eternidade e da santidade. Ora, meus caros, percebendo que a igreja é uma escola, é uma casa de comunhão, poderíamos, nesse caso, pensar: esta paróquia foi de fato uma casa de comunhão? Foi de fato uma escola que transmitiu ensinamento, que transmitiu, portanto, o saber divino enquanto mãe? Preocupou de fato com os seus filhos? Deu a possibilidade da participação, inclusão? Eu não tenho dúvida. São 30 anos, portanto, de existência desta paróquia. E aqui, quantos padres já passaram? Quantos contribuíram, portanto, com esse ensinamento? Quantas pessoas puderam realmente, através dos sacramentos, através da palavra de Deus, bens salvíficos, de fato, levarem uma vida de santidade, terem uma vida de comunhão e de unidade. E aqueles que partiram, a gente espera e reza que estejam, portanto, na glória eterna, na casa do Pai. Porque passando por essa casa, receber os ensinamentos de santidade no caminho daqueles que, enquanto justos, pudessem participar também da glória e da recompensa eterna. Ora, a igreja, essa escola doméstica, também é uma outra dimensão. Aqui nós temos a igreja doutrina, a igreja sacramento, a igreja palavra. Mas tem uma igreja que nós, fiéis, trazemos das nossas casas. É a igreja, portanto, que os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados, preocupados realmente com princípios e valores cristãos, ensinaram para nós o que é certo, o que é errado, o que devemos fazer, o que devemos evitar, o que devemos realmente ter como meta e como guia e luz a seguir. Essa igreja é muito importante, porque essa igreja fortalece a igreja, a doutrina, sacramento e dimensão espiritual. Mas se essa falta, também de fato, chega-se a esta igreja com uma grande lacuna. E ela, enquanto mãe, tem que saber orientar,
porque ali tem um filho que, de fato, não sendo educado na sua dimensão doméstica, precisa agora, além dessa dimensão, a dimensão espiritual. Ora, meus caros, e aqui eu pediria a vocês, será que de fato as nossas casas estão sendo essa igreja doméstica? Estamos preocupados com a educação e a formação dos nossos filhos? Estamos transmitindo aqueles mesmos princípios e valores que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós? O mundo ensina tantas coisas. E certamente essa tecnologia que nós estamos vivendo neste momento, tanto desvia nossos filhos, os nossos jovens, talvez de uma perspectiva de comunhão, de uma perspectiva de unidade, de uma perspectiva, portanto, de participação e cada vez mais, portanto, buscando essa santidade. E aqui, se a igreja doméstica falta o seu papel, consequentemente, os nossos filhos, o próprio futuro da igreja, que ensina, que educa, que transmite os sacramentos, que é de fato aquela que na verdade retém os bens salvíficos, fica também difícil. Por isso que de fato o caminho da igreja se faz com participação, se faz com comunhão. Ora, e essa igreja fonte de comunhão, como a Trindade Santa é, no amor, estamos nós vivendo? São questionamentos que eu não tenho dúvida, os santos sempre fizeram. Não viviam uma vida tão somente de seguimento sem questionar a sua perspectiva, o seu atuar, o seu modo de ser e viver. Porque quando não se questiona, não se tem dúvida, não se chega, portanto, a uma compreensão, continua seguindo o mesmo caminho. E às vezes é necessário questionar para retomar um outro caminho, uma outra perspectiva. E assim, meus caros, assim como a Trindade Santa é uma fonte, é uma comunidade de comunhão, de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós, enquanto imagem da Trindade que somos, também estamos vivendo essa comunhão de amor. Amamos os nossos irmãos, mantemos de fato uma relação onde na verdade as diferenças elas vão existir sem dúvida, mas sei o viver e conviver com as diferenças, somando, porque a igreja de Cristo, através das diferenças, por assim dizer, e da diversidade, ela soma, ela edifica. E é importante perceber que quando outras pessoas têm outro ponto de vista, o nosso ponto de vista pode ser ampliado. Mas se todos pensam e vivem pelo mesmo ponto, estamos realmente perdendo a perspectiva de outros pontos, de outro modo de ver e ser na igreja. E a igreja realmente tem um espírito que suscita carisma. E o carisma não é nada mais, nada menos do que essa diversidade de cada um. Eu, enquanto sacerdote, vivendo a função que me compete, de santificação através da palavra de Deus e dos sacramentos. Os leigos participando e atuando nas pastorais, pela mesma forma, fazendo a função que lhe compete, também edificando o reino de Deus. E cada um fazendo aquilo que o Senhor convidou, enquanto batizado que é, sem dúvida, vai somando esse grande corpo, e nessa unidade de comunhão, formamos, portanto, uma imitação da Trindade. Igreja que de fato tem a Eucaristia como essa fonte máxima de comunhão e de unidade. E aqui, meus caros, o nosso olhar cada vez mais para a Eucaristia. O sacramento que é ápice de toda a comunhão na vida de igreja. Não é à toa que de fato aquelas pessoas que se encontram em pecado ou que se encontram em situação matrimonial irregular, de fato ficam sem essa comunhão plena, sem esse alimento, não obstante existindo outras vias de santificação, mas essa comunhão plena
de poder saborear do corpo do Senhor, acaba aqui também, digamos, por assim dizer, afastado. E nesse sentido, a Eucaristia é ápice dessa unidade, dessa comunhão total e plena da igreja. Assim, meus caros, analisando a perspectiva dessa temática de igreja, escola, casa, de comunhão, a nossa é uma igreja, sim, casa. A nossa é uma igreja escola. A nossa é uma igreja que preocupa-se com a unidade, é solidária com a dor dos irmãos. E estamos aqui reunidos, por isso estamos aqui provando que temos unidade e comunhão. E que mesmo diante de algumas diferenças, devemos prostrar os joelhos e pedir misericórdia, perdão, Senhor, porque às vezes não soube amar à medida que a comunhão existente de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito talvez tenha falhado em mim. Mas sempre é tempo de retorno, sempre é tempo de poder voltar para o Senhor e pedir perdão, reconciliar e, a exemplo dos santos, em especial de São José, crescer na intimidade com o Senhor. Ora, meus caros, o Evangelho de hoje apresenta para nós essa realidade, a aparição de Jesus. Jesus que, na verdade, pede os discípulos para que, na verdade, lance as redes. Eles obedecem, lançam. Diante da frustração ou dos caprichos humanos de querer fazer uma pesca, ou uma empreitada, ou uma tarefa, ou uma função, sem a presença do Senhor, qual é o resultado? Nada. Frustração, vazio. Não se tem frutuosidade. Quando o Senhor aparece, quando estamos com o Senhor, qual é o resultado? Frutuosidade, abundância. Olha quantos peixes apanharam. Foram obedientes, lançaram as redes. Poderiam ter dito, mas já pescamos a noite toda, já passamos certamente por esse mesmo lugar e nada ali pescamos. Talvez a tentativa da afronta, sem levar em consideração a obediência. Foram obedientes, lançaram as redes e apanharam. Isso para dizer e ilustrar que quando estamos com o Senhor, não importa, pode realmente ter tantos momentos de frustrações, de vazios, mas quando Ele realmente vai fazer parte da minha vida, agora tenho as graças, os frutos e as bênçãos da sua bondade. E assim, de fato, fazem uma festa, se alegram, e aqui mais uma vez mantém a comunhão, porque o próprio Jesus já tinha realmente preparado aquele fogo, e diante daquele fogo ali agora fizeram o quê? Um banquete. Puderam saborear pão e peixe. Alegraram-se. Vejam, meus caros, que no fundo, tem um quê também de perspectiva, digamos, da celebração. As palavras de Jesus no encorajamento, enquanto palavra ou liturgia da palavra, depois a fração, o momento de partilha, como prefiguração também da Eucaristia. Em torno dele e de sua palavra, nós tenhamos sim comunhão, nós tenhamos unidade e vivemos sem dúvida, enquanto comunidade dos amados, dos prediletos e daqueles que, vivendo a imitação dos santos, poderemos também chegar o caminho de santidade que eles trilharam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, subiu aos céus, Sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentada à direita